Bom, de informação substancial, importante nesse sábado também, que é um sábado muito importante em relação a essa notícia do controle russo do Severodonetsk, da notícia que o presidente Putin entregará os Skandarem para Belarus, tem um significado político muito, muito, muito relevante, não é? Quero dizer que, paralelamente a isso, a gente tem a declaração do Stoltenberg, que mostra que quer que Kiev tenha uma posição mais forte ainda contra a Rússia e que, de alguma forma, a OTAN pretende proporcionar um forte apoio militar e econômico para impulsionar ações mais duras contra a Rússia. E aí eu vou voltar para tudo aquilo que aí vou, sim, utilizar as informações que a gente tem do campo e tudo mais. Tem coisa que eu não consigo entender. A OTAN está utilizando a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Está perdendo e não quer negociar. Então, qual que é o objetivo? A Europa está muito prejudicada, em vias de abrir e de fissurar, inclusive, tanto na OTAN como na União Europeia, coisa muito complicada. Vocês viram o que aconteceu essa semana com o governo da Bulgária. Vocês viram o que aconteceu essa semana com o governo da Bulgária para a União Europeia. A coisa está muito complicada na Europa, principalmente nos países vizinhos e dependentes aí da economia da Rússia e da Ucrânia. Esses fluxos migratórios, ontem aquela tragédia, muitos mortos tentando passar do Marrocos para a Espanha, e muita gente morreu, muita gente ficou ferida, tem gente desaparecida. Então, a Europa está em convulsão. Inflação, problema de combustível, alerta de falta de gás ou de problema de gás já para o inverno, que daqui 3 meses você tem um outono, que em alguns países é muito rigoroso. E o Stoltenberg diz que quer continuar a incrementar a capacidade dos ucranianos de lutarem contra os russos. O que, para mim, das duas, uma. Ou eles sabem que o que os russos querem eles não podem pagar, ou eles imaginam que possam, em algum momento, derrotar os russos, inclusive utilizando expedientes perigosíssimos, como de uma possibilidade ou de uma perspectiva de uma guerra nuclear de baixa escala, o que eu acho muito perigoso de ser implementado. Mas é uma situação que cada vez mais começa a rodar e repercutir aí nos meios de análise, principalmente nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Inclusive, críticos da política dos Estados Unidos dizem que uma das possibilidades que os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente por intermédio dos seus players mais fortes, e também da Grã-Bretanha, que está fora da União Europeia, mas está na OTAN, que eles tentariam criar uma situação ou um ambiente na qual, em algum momento de exaltação ou de acirramento, eles permitissem a utilização de armamento nuclear tático. Eu imagino que alguém com 7 a 9 mil ogivas nucleares não seria derrotado dessa forma, que é o caso da Federação Russa. Eu acho, eu não consigo ainda chegar a uma hipótese definitiva. Algumas hipóteses a gente especula, inclusive nesses papos, com diplomatas, com militares, com jornalistas, com locais, com gente que entende muito profundamente toda essa dinâmica e que conhece da seara. Eu especulo algumas perspectivas e algumas possibilidades, mas eu não vou ser responsável de trazê-las aí ao debate público, tá? Eu posso dizer para vocês que coisa boa não é. Coisa boa não é. Eu diria também, como uma forma de tentar transferir para vocês alguma coisa que dê para a gente transferir, é que o interesse do gás, do petróleo e da mineração, muitas vezes tem mostrado que vale muito mais para essa gente que está interessada na extensão do conflito do que a vida das pessoas. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Fundamental. Né? Fundamental. Por outro lado, quando o Stoltenberg foi perguntado se os ucranianos poderiam negociar, né, eu estou vendo aqui a íntegra da fala dele, ele diz que há risco na negociação de paz, né? Que há risco, porque, de alguma forma, ele quer deixar subentendido que os russos querem muito mais do que a OTAN admitiria que eles tivessem. E aí, gente, eu acho que vem a resposta de vocês em relação à questão de Odessa. Tá? É uma das coisas que eu acho que... Exatamente, Abílio, isso aí é notório. Inclusive, na guerra lá da agressão que os azeris perpetraram contra os armênios, foram preservados os gasodutos, os oleodutos do Azerbaijão, inclusive o Baku Tbilisi-Ceyhan, né? Então,
inclusive uma liderança militar armênia, foi à televisão para dizer que ele teria sido orientado pelo governo para que não tocasse nos oleodutos e nos gasodutos, o que poderia ter mudado, inclusive, o curso da guerra, entre outras coisas. Tá? Agora, sob o ponto de vista da questão, essa é uma questão fundamental e importante. Tá? Eu acho que os players aí do mercado do gás, do petróleo, estão jogando muito duro, estão jogando muito pesado. Agora, outra questão que eu acho que é fundamental é observar que, muito provavelmente, hoje os russos não abram mão. Tá? Essa é uma informação, assim, ontem eu tive essa informação, hoje eu tive mais uma vez essa informação. Eu não consigo ainda fechar um diagnóstico. Se eu tivesse que fazer um relatório, entregar um relatório assertivo, dizendo se eu realmente acredito piamente 100% nisso, eu ainda preciso de mais alguns elementos, mas eu diria que o que eu tenho recebido de informação é que os russos não admitirão encerrar essa operação sem o controle da cidade portuária de Odessa, que é o grande ponto, historicamente, de acesso aí ao Mar Negro, à Romênia, à Turquia, à Geórgia, enfim, e ao comércio entre a Europa e a Ásia por via marítima, e uma das vias mais importantes. Então, eu, na realidade, tenho a impressão que esse seja um dos pontos. Eu não consigo, por exemplo, se eu tivesse que fechar num relatório, conversando aí com amigos, eu dizia, eu não consigo sacramentar que os russos não abririam mão do controle de Odessa. Mas está cada dia mais perto disso. Se em algum momento eu tiver, de novo, sem o compromisso de acertar sempre, mas se em algum momento eu tiver todas as informações-chave para dizer para vocês que todas as nossas fontes mais qualificadas nos permitem fechar um diagnóstico de que sem Odessa os russos não param, eu vou dividir com vocês. Nem que for para entrar numa live e fazer uma live exclusiva só para dizer isso. Olha, eu tenho informação que sacramenta a ideia de que a movimentação militar russa não para antes de conseguir o controle de Odessa. O que eu tenho claro é o Donbass, todos os oblastes de Luhansk, Donetsk e também são parte desses oblastes, a região de Mariupol, o acesso ao Mar Negro, a região de Kherson, as regiões onde os russos já sacramentaram o controle no Mar de Azov e no Mar Negro, eu acho que essas áreas eles não vão entregar. Agora, não vão entregar e fazem parte desse esforço, dessa operação. Agora, Odessa, a cada dia que passa, a cada informação a mais, adicional, a cada conversa com o meio militar, com o meio diplomático, com jornalistas, com analistas, com o pessoal que trabalha aí profundamente nessa questão, eu diria assim, eu estou muito perto de fechar a questão em relação ao fato de que eles não abdicariam da conquista de Odessa. Até porque o Russia Today News está lembrando, né, do Poroshenko e do Zelensky, os ataques foram realizados a Odessa, e eu fiz uma entrevista aqui, disso eu posso colocar publicamente, porque não é uma informação sigilosa. Eu conversei com uma russa ucraniana, a Lola Melnik, que muitos de vocês conhecem, talvez muitos tenham visto essa entrevista, esse papo, e fica muito claro na conversa com a Lola Melnik, com um tenente-coronel que foi Spetsnaz russo, o Dmitry Lobkov, também outra conversa, 2 vezes, aliás, com ele publicamente aqui, que Odessa tem uma imbricação, uma ligação histórica com a Rússia muito importante. E a questão do meio de acesso ao Mar Negro. Né? Agora, a Ucrânia, que já não controla seu espaço aéreo, que já não controla seus mares, a parte está técnica e fisicamente no controle do porto de Odessa, mas que não consegue navegar a partir dali. Sem acesso ao mar, eu não sei se seria viável. Existem muitos países que não têm acesso ao mar, né? Inclusive a própria República da Armênia. Mas no contexto do que a gente aprecia nesse momento, eu não sei se sem Odessa e os portos que estão no entorno de Odessa ainda permanecem na mão do governo ucraniano, se sem o controle deles, se a Ucrânia teria viabilidade sob o ponto de vista da manutenção de um Estado de soberania. Né? Há muita especulação sobre essa questão da entrada dos poloneses em Lviv, tá? Há muito. O próprio presidente polonês, o próprio parlamento polonês, as autoridades, chancelaria, tem falado muito sobre essa questão aí de que a Polônia e a Ucrânia não deveriam ter fronteiras. É muito controversa essa declaração, porque ela é muito ambígua. Pode parecer uma manifestação de solidariedade ou pode parecer uma menção a um pleito ou uma reivindicação territorial histórica.
Tá? Eu estou muito perto, 16h51 desse sábado, 25 de junho, de fechar um diagnóstico em relação ao fato de que os russos não param sem conquistar Odessa. Pela localização das tropas na Ilha das Cobras, pela localização dos ataques que têm sido realizados recentemente contra o entorno da região de Odessa, pela sua frequência, pelo tipo de armamento empregado, pelos alvos que são atingidos, mas muito mais do que tudo isso, por informações muito sensíveis e bastidores que nós temos recebido, e Política na Veia coloca aí a ligação com a Transnistria, que é mais um ponto a ser levado em conta, remarcado. A hora que eu tiver condição de fechar esse diagnóstico, eu tenho um compromisso aqui com vocês. Se isso acontecer, eu venho e digo, olha, eu tenho condição de fechar um diagnóstico, como se fosse um diagnóstico de consultoria, dizendo, olha, esse conflito não termina antes de um assédio que tenha sucesso contra a cidade de Odessa. Eu estou quase certo disso, mas eu tenho algumas dúvidas. É claro, aí eu vou pedir desculpas a vocês pelo fato de não poder dividir algumas questões. Eu tenho algumas dúvidas, porque semanas atrás chegou ao nosso conhecimento que teria sido encaminhada uma proposta de conversa por parte da União Europeia, da OTAN, e utilizando o governo Zelensky para essa chamada. E que isso poderia partir da premissa de um pleito pela manutenção de Odessa na mão dos ucranianos. Essa informação chegou, era uma informação consistente. O governo russo, me parece que rechaçou essa tratativa sob a alegação de que o Zelensky não teria autonomia para essa negociação, e o conflito continuou. E aí uma série de outras situações que, nesse momento, eu não posso compartilhar aqui com vocês, me leva a crer, talvez numa escala de 0 a 10, entre 8 e 9, que esse conflito não termina antes da solução favorável à Rússia da questão de Odessa.